Bem-vindo à quarta temporada do Portcast, o conhecimento que vem de dentro das paredes da escola e chega até você. Nesse episódio especial, primeira parte, a coordenadora Patrícia conversa com a Luciana Frazão, Dr. Adriano Pereira e o diretor do Portinari, pretoriano Paulo Ricardo, sobre a inteligência artificial e os impactos dela dentro da educação. Bom, oi pessoal, sou a Patrícia, coordenadora aqui do Colégio Portinari, pretoriano. É um prazer recebê-los aqui, professor Adriano, Luciana. Nós vamos conversar um pouquinho hoje a respeito da IA, tão presente hoje no nosso dia a dia, dentro de um panorama educacional. A gente fica numa linha tênue aí entre usá-la, não usá-la, como isso está no nosso cotidiano, como a gente trabalha com os nossos adolescentes para que eles usem isso de uma forma ética e correta. Tá? Eu gostaria primeiro que vocês se apresentassem, contassem um pouquinho da trajetória de vocês, para contextualizar um pouquinho nossa discussão aqui hoje. Com certeza. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Eu estou super animada para essa conversa. Meu nome é Luciana Frazão, eu sou mestre em robótica pela Universidade de Stanford e tenho atuado em pesquisas em Machine Learning e AI há mais de 7 anos. Tô morando no Vale do Silício também, vai fazer meu aniversário de 7 anos em breve, e tem sido muito interessante, né, estar lá no berço da tecnologia mundial e ver, né, em primeira mão como que esses novos desdobramentos chegam em ondas pelo resto do mundo. Tive a oportunidade de estar no Brasil aqui agora, né, tendo diversas conversas muito esclarecedoras, e com isso também ver como que está impactando aqui o ecossistema brasileiro, mas também a vida dos nossos jovens. Olá, meninas. Eu sou Adriano, eu sou professor de filosofia e atuo já, tem 20 anos que eu sou professor na rede básica, no ensino superior, e amo a filosofia. E atualmente um dos assuntos que mais tem instigado, né, os meus interesses de leitura é justamente as relações, né, da produção de sentido, da significação, da linguagem com esse desenvolvimento tecnológico que tem impactado as nossas ações. E aí eu fiquei muito contente com o convite, né, do colégio para poder conversar, bater papo, né, discutir ideias, refletir, né, com uma pessoa que tem uma experiência e que está trazendo essa visão um pouco mais técnica e precisa do que é a inteligência artificial e os desdobramentos dela no nosso contexto de vida humana, né? Então, acho que a gente vai ter um bom bate-papo. Não, com certeza. E algo que eu queria até trazer, que acontece muito na academia lá nos Estados Unidos, né? Eu comecei em Stanford no track do PhD, né? Do doutorado, mas eram 8 anos, gente. Eu falei, não, 8 anos não dá, então deixa eu sair com o meu mestrado. Mas uma das cadeiras que a gente tem que fazer é justamente em filosofia, que é pra gente conseguir abstrair alguns conceitos físicos para pensar no ponto de vista filosófico, né? Das novas tecnologias e como que isso pode vir a impactar a nossa sociedade. E eu sinto muito falta disso aqui no Brasil, porque lá, por exemplo, em grandes empresas como a Anthropic, que é uma das maiores, né, empresas em desenvolvimento de LLMs, um dos cargos executivos deles é uma filósofa. Então eles trazem filósofos e cientistas cognitivos, cientistas sociais para a discussão, para realmente entender como que aquela tecnologia tem que ser desenvolvida para trazer um melhor impacto social. E aqui no Brasil eu sinto que a tecnologia ela ainda está num silo muito distante da filosofia, né, e das ciências sociais. E isso foi uma coisa que para mim foi única, né, porque dos diferentes podcasts que eu tive a oportunidade de participar aqui, nenhum deles tiveram esse insight. Então realmente eu tô muito animada para nossa conversa e para ver também como que a tecnologia está impactando você como filósofo. O maior interesse do colégio nessa discussão é justamente a forma com que o pretoriano trabalha, né? Então, há mais de 20 anos a gente não usa o telefone em sala de aula, né? Até o ano passado eles tinham a possibilidade de acessar durante os intervalos. E aí, com a entrada da lei estadual e federal, eles hoje não usam mais os aparelhos durante o período de aula. Mas nós aqui trabalhamos com um sistema altamente tecnológico. A nossa plataforma de ensino explora a tecnologia, as nossas salas são altamente tecnológicas, então a gente fica sempre entre os dois mundos, né? Então entre o explorar muito a tecnologia e aproveitar muito aquilo de bom que ela traz para nós,
na mesma intensidade em que a gente ajuda os nossos estudantes a manterem o foco durante o período que eles estão aqui. Então, para nós foi muito gratificante recebê-los, né, ter essa possibilidade para que a gente possa trabalhar exatamente as duas linhas que o colégio acredita, que é muito importante a gente se apropriar do uso da tecnologia e da IA, né, que está muito presente hoje, né, nas mais diversas áreas, né, e na nossa área aqui de conhecimento, e também o quanto é importante as crianças e os adolescentes saberem que há um limite para isso, né, e que existem lugares em que ela não vai caber, porque nós precisamos de concentração, nós precisamos de foco. Né? Então, acho que coube muito bem essa discussão, né, e essa possibilidade de juntar aí, né, essas duas pessoas brilhantes aí nas áreas que atuam, para que a gente possa conversar a respeito. Né? Bom, Adriano, enquanto filósofo, né, e permeando a ética, como que você vê o uso da IA hoje para esse cunho educacional? Como que as pessoas estão interpretando isso? Ela já começa com uma pergunta super desafiadora, né? Eu concordo com o que a Lu disse, que o Brasil está um pouco aquém ainda do que o cenário mundial tem trazido para o debate da IA, né? Do impacto da inteligência artificial na nossa vida. E a exigência de se pensar, né, aquilo que de fato humaniza. E a filosofia é o carro-chefe disso. Eu estava me preparando, né, lendo algumas coisas para estar aqui, e todos os pensadores norte-americanos e alguns pesquisadores brasileiros, eles colocam a importância da filosofia para o debate dos impactos da IA. Por quê? A filosofia ela lida com a dimensão da formação humana, do pensar. Então, a IA, a inteligência artificial, ela é uma extensão técnica da condição humana, né? É um desdobramento da condição humana. Agora, as decisões que uma IA ela vai ter como um processo, né, de algoritmo para ela se desenvolver depende de um ser humano que vai desenvolvê-la. E quando a gente está num espaço de educação, a gente forma seres humanos. Então, eu fico pensando, né, eticamente, é fundamental a gente sempre olhar, né, para os desdobramentos que a criatividade humana proporciona em todos os cenários, né? Quando a gente fala de IA, é o que mais está impactando, mas por conta de tudo aquilo que a tecnologia ela trouxe de desenvolvimento para o conhecimento. Mas a gente vem desenvolvendo conhecimentos, né, descobrindo coisas, avançando na humanidade e primeiro o produto ele surge e a gente vai estudar como esse produto, essa técnica ela impacta a vida do ser humano. Mas a história, né, quando a gente faz uma leitura histórica, a gente percebe que eticamente toda a produção científica, todo conhecimento que vai se desdobrando precisa ter esse olhar humanístico, esse olhar, né, filosófico, esse olhar de compreensão da condição do sujeito, do ser humano, diante do que essa produção ela vai trazer para esse indivíduo. Então, eu acho fundamental, né, a partir de uma perspectiva mais de conhecimento pessoal, que todo o desenvolvimento tecnológico, da cultura digital, do mundo que a gente tem vivido, né, com esses sistemas complexos, autômatos e tudo mais, eles precisam ter um olhar crítico, um olhar reflexivo, um olhar de posicionamento do que somos no mundo. Eu acho que a grande sacada hoje para nós no processo educacional, né, trazendo para nossa dimensão educacional, é formar de fato verdadeiros seres humanos. O que humaniza essa garotada? O que de fato faz eles olharem para si mesmos como seres humanos, para entender que são esses seres humanos que vão conviver, dialogar, comandar, usufruir, né, de todo o potencial que uma IA, um robô humanoide, um ciborgue vai trazer para os desenvolvimentos da humanidade daqui para frente. Então,
Eu acho que a dimensão ética, Paty, ela vai costurando todas essas investigações, né? Tem coisas que talvez surjam, a gente não sabe muito bem esse limite, mas é natural que a gente vai tentando se reajustar, se organizar. O debate é interessante, Lu, porque assim, a gente vê sempre uma perspectiva muito negativa, né, catastrófica, uma coisa Blade Runner e tal, né, Exterminador do Futuro. E a gente tem uma perspectiva muito eufórica, né, que está muito ligada, atrelada à questão do desenvolvimento econômico, né, o impacto da força econômica que essas novas tecnologias elas trazem. Mas como filósofo, eu parto sempre do princípio do diálogo, da dialética, do princípio da ponderação, né? Do que a gente pode encaixar. E como a gente ainda não entende muito, então vamos estudar mais, vamos refletir mais, vamos criar mais espaços como esses para a gente estar debatendo. Exatamente, espaços como esses são muito importantes. E você falou, já vieram 40 mil coisas na cabeça, ideias. Tirem o Adriano de perto de mim, gente, pelo amor de Deus. Senão a gente não vai sair daqui hoje. Mas você mencionou alguns pontos com relação não só à questão ética, né, mas o histórico e o desenvolvimento de tecnologias como um todo. Que quando a gente olha para a IA, na verdade, ela acaba sendo um pouco um outlier dentro de tudo que a gente já viu na história da humanidade. Porque a IA ela não é uma tecnologia nova, né? Ela surgiu nos anos 50 e ela surgiu através de um questionamento, que eu acho que é até um questionamento um pouco filosófico, que foi o e se as máquinas pensassem como humanos? Foi só isso que o Alan Turing questionou, né? E que na época criou-se o teste de Turing, que ainda é utilizado como benchmark para você identificar se aquela máquina ela tem uma inteligência humana ou não. E tudo isso veio em cima de uma pergunta. E já desde os anos 50 até os anos 70, a gente começou com o desenvolvimento de algoritmos em AI, né? Enfim, o coração da AI, que é Machine Learning. E, enfim, a gente começou a ter um grande boom, né? Já a partir dos anos 2010. E muito por uma questão de preparação, né? O readiness tecnológico, como a gente fala, que era a gente não tinha o hardware e as capacidades que, enfim, limitavam esse tipo de desenvolvimento antes. Mas foi isso, quando a IA começou, ela veio numa taxa exponencial que a gente nunca viu antes na história, né? Um impacto nessa magnitude. Diferente de outras tecnologias que foram grandes tendências, como Big Data, NFTs, metaverso, cripto em si, não causou esse tipo de impacto, né, na humanidade, na sociedade e com essa escala que está acontecendo. E isso entra justamente o problema ético. Porque, do ponto de vista ético, a gente não está conseguindo pensar, identificar e maturar de uma forma que alcance a tecnologia. Porque a tecnologia está se desdobrando, ela está sempre 2 passos à frente. Então, quando a gente pensa até mesmo em legislação, né, em limitações e coisas do gênero, eles não conseguem olhar a tempo porque realmente é algo que a gente nunca viu novamente na história da humanidade, né? E até mesmo projeções passadas não estão conseguindo acompanhar porque a gente já surpassou. E uma tendência muito interessante que está acontecendo nos Estados Unidos agora é como que os jovens estão preocupados com os desdobramentos futuros da IA. Então começou a ter uma tendência, ano passado, esse ano, de jovens em ciências da computação em universidades como Harvard e MIT, dropando o curso no meio do caminho para se juntar ou criar startups dentro de ética e IA para conseguir não só frear, mas fazer com que o lado humano se desenvolva, né, juntamente com o lado tecnológico. E isso é algo que me assusta um pouco, né? Eu, olhando do ponto de vista tecnológico e sabendo como que essas tecnologias podem impactar. É justamente ver como que os jovens vão conseguir se adequar nesse novo ambiente que muda numa taxa absurda. Então, como que a gente, né, vocês como educadores, né, como instituição, vão conseguir a tempo e realmente ajustar da melhor forma? Uma coisa muito legal que você mencionou, por exemplo, é justamente esse break do não, durante o tempo aqui não vai ter tela, e justamente ter esse tempo de socialização entre as crianças, porque eles estão mudando, né, até mesmo o padrão social dessa nova geração, eles já nascem em frente a telas, eles já nascem dentro da tecnologia, e isso é quase que um botão que eles têm, né, dentro do DNA deles. Sim. Então, como que realmente a gente consegue estimular, de fato, a fazer com que eles incorporem de uma forma produtiva e saudável, mas também não deixe nenhum tipo de limite para extrapolação e algum tipo de impacto a nível cognitivo, né, ou até mesmo de desenvolvimento. Bom, é bastante interessante, né, quando a gente traz o adolescente para esse cenário. Então,
já havia comentado de início, né, que aqui no colégio eles não usavam o celular em aula, e esse ano eles não usam no período que eles estão aqui dentro do colégio. E a gente percebe uma mudança bastante significativa de interação entre eles. Então, os nossos intervalos hoje, eles são muito mais barulhentos do que eles eram nos anos passados, né? E o que a gente percebe, né, dentro desse universo de tecnologia que eles estão imersos hoje, é que há muito mais intolerância entre eles. Porque hoje um bloco resolve a vida deles na internet. Eu não quero falar com o meu colega, ele me fez alguma coisa que não agradou, eu vou lá e bloqueio, depois que aquele momento passar, eu vou lá e desbloqueio e tá tudo certo. Eles resolvem muito a vida, né, apoiado nessa tecnologia que não tem o face-a-face, né? Então, e aqui dentro da escola não, no ambiente escolar, se o meu amigo me faz alguma coisa, eu sento do lado dele e eu tenho que carregar aquilo por 8 horas durante o dia. Então, às vezes, eles trazem algumas demandas a nível de coordenação, no sentido de eu tô incomodado, eu não quero ficar, e a gente trabalha muito no processo de vocês vivem num ambiente comunitário, social, e lá no mercado de trabalho você não vai ter essa opção de mudar de cadeira porque o seu colega de trabalho não te agrada em algum sentido. Ah, infelizmente não, gente. A gente passa por essas situações. E a gente gerencia muito isso, mas acho que essa relação hoje de intolerância nas relações humanas, acho que elas permeiam muito essa facilidade que o universo tecnológico trouxe, né? Então, eu gostaria de trazer agora a discussão para esse ambiente que trata muito essa relação social, né? Que cabe muito à escola permear, né? A escola, ela é um ambiente em que as pessoas aprendem a conviver, né? As pessoas são diferentes, elas vêm de criações diferentes, né? De formação diferente, de realidades diferentes, e aí todo mundo convive. Então, aqui esse é o espaço de desenvolver essa tolerância, né? Essa empatia, enfim. Então, eu gostaria de que vocês colocassem os pontos de vista e aquilo que vocês veem enquanto empresa, né? Ou enquanto área educacional, dessa relação humana que, de repente, as novas tecnologias, elas mostraram uma outra forma de lidar. Sim. E com certeza essa abertura tecnológica, uma coisa que eu sinto, e eu quero muito ouvir o que o Adriano tem a dizer sobre isso, é que as crianças hoje em dia, enfim, essa nova geração, eles têm uma inteligência emocional, né, muito, não quero falar inferior, mas diferente de gerações como a nossa, em que a gente teve que conviver com o que a gente não queria conviver e que não dava só para bloquear ou dar um scroll down dentro de uma plataforma de mídia social. E algo que leis como a que você mencionou, né, em âmbito federal e estadual aqui no Brasil, que é de tamanha importância, é que lá nos Estados Unidos, né, não existe esse tipo de iniciativa, até porque existe toda uma complexidade, né? Cada estado é o seu próprio país, né? Então, cada estado tem sua própria constituição, né? E as leis que se aplicam à Califórnia não necessariamente se aplicam a Texas ou Missouri, mas não tá tendo esse break lá. E eu já tô vendo muito do impacto negativo, né? Não quero entrar na linha catastrófica que o Adriano mencionou, mas do impacto negativo do desenvolvimento dessas crianças. Teve um caso, inclusive, que foi muito famoso no ano passado, com o Character AI. Character AI é uma empresa, né, que desenvolveu essas personas digitais em cima de personagens fictícios ou, enfim, personas famosas, onde você consegue mimetizar o comportamento daquela pessoa e a voz. E teve um jovem que começou a ter um relacionamento virtual com a Daenerys Targaryen. Acho que ele tinha 14 anos. Isso, E aí, com o tempo, a mãe dele foi vendo ele se isolando dos amigos, ele não queria mais passar o tempo que ele passava fora jogando bola com os amigos, não, era só em casa com a Daenerys Targaryen. Em dado momento, ele se suicidou, porque ele acreditava que era uma forma dele encontrar com ela. Então, a gente viu o impacto, né, dessa tecnologia, que de fato não está sendo propriamente regulada nos ambientes escolares, é altamente utilizado, difuso, e que também é muito utilizado para bullying virtual dentro da escola, esse tipo de prática que realmente está causando diversos problemas, principalmente nessa área emocional de soft skills nesses jovens.
desde a Revolução Industrial, a gente teve esse pensamento social de que skills técnicas, né, enfim, habilidades ou formações técnicas eram as que traziam mais valor para a sociedade, porque são coisas mais complicadas e que fazem a economia girar. Porém, agora, na era da IA, as coisas estão mudando. E muito porque você não precisa ser técnico para lidar e para se relacionar com essa tecnologia, e que, na verdade, é algo que essa tecnologia está causando como impacto negativo na sociedade. Sim. É a falta da convivência humana e a falta dessa parte da inteligência emocional que eu acredito que vai ser o que vai ser mais necessário, né, nessa força de trabalho aí que está vindo nessas próximas gerações. São as soft skills, a capacidade de comunicação e de, enfim, convivência com o outro. Eu aproveito que você coloca para... retomar novamente a ideia de reconfigurar o ser humano. Eu acho que a escola, o papel dela é justamente esse, trazer alguns limites que a sociedade não estão mais dando conta, né? A gente, assim, lendo os documentos e a literatura que trata desse assunto, a gente percebe que tá todo mundo meio perdido nessas transformações de milênio, né, de século. A gente está na segunda metade do século XXI. Então a gente está passando por tantas transformações, tantos impactos que a gente também está meio que tentando entender qual percurso seria o melhor para todos nós viver melhor. Mas uma das configurações, né, super importantes dentro desse cenário de formação de indivíduos para a sociedade, que a escola tem, né, essa missão extremamente nobre, um pouco do que a Lu está colocando. Eu acho que a gente tem que resgatar a inteligência emocional, né, os aspectos de convivência, e é assustador porque a gente transfere para os sistemas complexos, né, para a inteligência artificial, para as máquinas e tudo mais, atributos e propriedades humanas. Então você transfere, mas elas não possuem ainda esses atributos e propriedades humanas. Elas decodificam afetos, né, elas decodificam, fazem leitura de uma série de configurações algorítmicas, mas ainda é o ser humano que está no processo de atribuição de sentido para a máquina, né? É ele que atribui o sentido para a máquina. Então a gente precisa resgatar de novo a dimensão antropocênica. E aí quando a gente fala do antropoceno, a gente fala do homem em convivência com os outros homens, com os outros seres humanos. Ele vai conviver com a máquina? Vai, porque a máquina tá na vida dele hoje, não tem como, né? A robótica cirúrgica faz, né, uma incisão com mais precisão do que há 20 anos atrás o médico fazia. Então a gente sabe que isso hoje é para qualificação, para benefício da vida humana. Mas a convivência com esse técnico, com essa dimensão tecnológica, com todo esse avanço, ela faz a gente pensar, o objeto continua sendo o indivíduo, o ser humano. E aí quando eu falo do antropoceno, eu penso nas questões ecológicas, né, nas questões de ambientalização, de vivência. E a escola, ela, quando ela trabalha com esse limite, né, do que pode, do que é permitido, do que é válido para um garoto, um jovem vivenciar, então ele tem plataformas super inteligentes que dialogam com ele no processo de formação, de estudo, de interação cognitiva, mas ele precisa também ter um espaço para poder paquerar, olhar nos olhos, para poder discutir ideias, para discutir futebol, para discutir, sabe, coisas que fazem parte da vida do ser humano. E aí, nesse sentido, as soft skills, elas vêm, porque as competências socioemocionais, elas não são da máquina, elas são dos seres humanos. Então, eu acho que a escola e todo o espaço educacional que traz essa referência, né, para a formação do sujeito, do indivíduo, prepara ele para esse antropoceno, percebe? É ele em relação com a natureza, com todos os problemas que o impacto econômico global traz, né? Aquecimento global, essas coisas que a gente vê, as catástrofes todas, vírus e bactérias que assolam a humanidade,
guerras que surgem, mas então vamos pensar esse antropoceno, nós diante disso tudo. E a tecnologia está fazendo parte disso, não tem como a gente descartar ela, né? Ela está dentro dessa dimensão. Realmente, é ver a forma como a gente pode coexistir. Exatamente, como a gente vai lidar. E eu penso também que, por exemplo, eu vou puxar a sardinha para filosofia, tá? Eu acho que, nesse cenário, eu acho que projetos pedagógicos, educacionais, que consigam conciliar, né, esses desenvolvimentos tecnológicos, essas ferramentas educacionais tecnológicas com essa dimensão do desenvolvimento crítico, do pensamento reflexivo, da condição do viver bem como ser humano, é muito importante, porque nós somos seres de transformações, de mutações, nós estamos em movimento o tempo todo, a gente está aprendendo o tempo todo. Então, quando eu olho para um garoto que consiga, né, agir de forma interativa com a máquina, mas ao mesmo tempo ele é solidário, ele olha para o colega e partilha alguma coisa, ele estende a mão, ele desenvolve um projeto solidário, então a gente está no caminho certo. O que a gente não pode é fazer com que a máquina substitua esse nosso papel, entende? Exatamente. Inclusive de formadores, de educadores. Né? O nosso papel é estimular, é provocar, é fazer com que eles se coloquem diante dessa dimensão interativa. Por quê? Nós somos seres de decisões, né? A gente é capaz de tomar decisão. E as decisões que a máquina toma, muitas vezes, ela é orientada pelas nossas decisões. Então, será que o nosso jovem hoje, né? Você abriu a nossa discussão falando da questão da intolerância, né? Do processo de vivência deles. Será que eles estão vivendo, de fato, as categorias humanizadoras? A dor, a tristeza, a alegria, né? A convivência com a diferença, né? Como que a gente está trabalhando isso dentro de uma dimensão pedagógica, né? Então, eu penso que quando a gente prepara esse jovem para conviver com a dor, para conviver, porque a dor humaniza, né? Conviver com as frustrações, conviver com os limites, né? Porque todo mundo tem limite. Às vezes eu tenho vontade de sair correndo, mas não posso, porque tenho responsabilidade de entregar uma demanda de trabalho. Então, essas coisas que eu acho que o mundo, né, corporativo, o mundo empresarial, eles estão observando na formação da juventude hoje, né? Não, e é isso, a dor faz parte da nossa formação como humanos, para lidar com o mundo. E esse é o grande problema. O meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 15 anos. E por vezes, quando a minha mãe liga para ele, ele desliga e manda uma mensagem e fala: "Oi, vó". Ou seja, ele não quer se comunicar verbalmente, é só texto. Né? Eu tenho uma sobrinha que ela tem 5 anos e altamente tecnológica. Ela sabe como falar com a Alexa, ela sabe quais os botões específicos que ela tem que seguir no celular da minha irmã para chegar onde ela quer. E uma coisa muito legal que foi muito essa coisa, né? Nós temos que dar o exemplo e conseguir fazer esse molde. A minha irmã, enfim, ela tem uma carga de trabalho muito extensa, então quando ela chegava em casa era aquele tempo de se atualizar com tudo e ficar no celular e falar com as pessoas. E a minha sobrinha vendo aquilo, ela queria estar no celular e ela queria televisão. E aí chegou um momento em que minha irmã, né, a gente até falou, pô, já, de repente na frente da Eva menos. E agora quando ela está com a Eva, ela não mexe no celular. E agora minha sobrinha, ela faz o quê? Desenhando no papel. Ah lá. Entendeu? E pegando coisas e explorando mais o lado criativo dela, porque ela não está vendo mais a mãe dela o tempo todo na frente do celular, na frente de uma tela. Então como que a gente consegue realmente equilibrar, enfim, o social e o tecnológico? Olá, gente. Estou entrando aqui no meio do jogo. Queria também dar as boas-vindas aqui aos nossos convidados e participar dessa discussão que é tão polêmica, né, nos dias de hoje. Então, uma coisa que eu ouço sempre o professor Miguel Nicoleles, que acho que, não sei se você conhece, é um grande neurocientista brasileiro. Ficou muitos anos nos Estados Unidos também trabalhando em universidades, né? Ele diz que a IA não tem nada de inteligente. Você concorda com isso? Você que atua nesse meio? Como é que você vê isso? Não, adorei a pergunta. E, de fato, a IA ela não é inteligente ainda.
Quando a IA foi teorizada, mais de 50 anos atrás, já tinha sido teorizado e setado os 3 estágios de evolução da IA. Atualmente, a gente ainda está no estágio 1, que é o de Artificial Narrow Intelligence, de inteligência estreita. E esse é um estágio de aprendizado de máquina. Então, a gente está saindo dessa fase Big Data, né, que foi o boom dos anos 2000, e utilizando esses dados para poder tentar traduzi-los, né, numa linguagem de máquina e fazer com que as máquinas aprendam. O segundo estágio de evolução, que é a AGI, de General Intelligence, vai ser realmente o estágio de inteligência de máquina. Então, muitas pessoas olham para a IA e acham que é extremamente inteligente, mas nós não chegamos no estágio de inteligência ainda. Inclusive, no Vale do Silício, a gente diz que o momento que a gente está vivendo agora é o momento do Between Times, que é o estágio em que a primeira geração, né, esse estágio de machine learning, ele já está saturado, né, a máquina realmente já tem a capacidade de aprender, mas que ainda não é inteligente, mas que esse estágio de inteligência ele pode acontecer a qualquer momento. Então ele pode acontecer enquanto a gente está conversando, daqui a um ano, daqui a alguns meses, então é algo que a gente ainda não sabe quem que vai lançar, né, uma IA que seja de fato inteligente. Aí agora o terceiro estágio, que agora até pensando um pouco num ponto filosófico, eu acredito que nós não vamos conseguir ver em vida, que é o estágio de superinteligência, né, o ASI, e que é o estágio de consciência de máquina. Ou seja, em que a máquina vai ter uma consciência própria e ter a capacidade de racionalizar e de, enfim, ter uma emoção própria, assim como humanos. Tornar-se autônoma. Tornar-se completamente autônoma, exatamente. O estágio 2 ele já vai ter um pouco de autonomia, mas o estágio 3 vai ser literalmente uma pessoa, ele vai ter uma consciência. Só que a gente fala muito, né, do será que veremos? É justamente pelo conceito de consciência. E que não seria humana, né, mas um alienígena, né? Teremos aliens entre a gente. Mas o que acontece? Eu acho que das maiores questões na filosofia é o que é a consciência. Exatamente, a nível humano, né? De onde ela surge, Exato. como que ela vem. Então, se a gente não entende algum tipo de aspecto a nível humano, a gente não tem como replicar na máquina. E eu queria até saber a sua opinião, Adriano. O que é a consciência? Então, na filosofia, grandes pensadores se debruçaram desde o século XVII, antes já, né? Os antigos já trabalhavam com essa concepção, movimenta um pouco a condição humana, né? Pensar. Mas é a partir do século XVII, com Descartes, lá, o eu penso, logo existo, que a consciência ela se torna um objeto, então, de pesquisa mesmo para os pensadores. E de lá para cá a gente vem avançando esses estudos. Só que hoje, com a ciência cognitiva, a filosofia da mente, em diálogo, né, com todos esses avanços da tecnologia, a gente tem pensado, né, a consciência de fato, ela é uma categoria única e exclusivamente humana, porque a gente começa a pensar também os animais, o nível de consciência dos bichos, né? A gente sabe que existe ali um nível de inteligência, né, nos seres vivos, mas quando a gente pensa a máquina entrando nesse cenário, existe uma reprodução quase que em paralelo, porém a gente vai avançando isso agora para outros caminhos. É uma pergunta difícil, a gente está no meio, né, dos estudos, tentando mostrar, né, o que de fato tem de domínio de significação para a consciência, porque a linguagem é um domínio de consciência, né? Eu sei que sei porque eu consigo expressar o que sei, né? As minhas ideias, as minhas categorias. Então, acho que o desafio da super inteligência, né, ou da gente chegar nessa inteligência consciente, é quando ela consegue emparelhar isso que de fato nos humaniza, né? Não sei, eu acho que não sei se a gente vai conseguir visualizar isso mesmo. Sim. Mas é uma questão bastante impactante, assim, de pensar essa possibilidade, sabe, de observar, né? E aí eu fico pensando como a gente pode desenvolver essa consciência nos nossos jovens, né? Nessa juventude que vem mediada por várias fragmentações de raciocínio, elas não têm uma linearidade. E quando eu digo isso, eu não estou querendo dizer de uma forma negativa, é só uma constatação, né, de como eles têm se posicionado diante de todo esse cenário, né, de cognição ao qual eles estão passando. Sobretudo
o limite da informação, né? Porque quando a gente fala de inteligência artificial, inteligência humana, a gente está falando de consumo de informação também. Como que isso vai dando forma a essa consciência na dimensão intelectual, né? E até que ponto a gente está conseguindo transformar tudo isso em conhecimento verdadeiro, né? Porque o conhecimento de ação no mundo, ele precisa transformar o mundo para o bem viver do ser humano. Então, eu acredito que toda a iniciativa dos estudos voltados para a IA é para que a gente melhore a nossa condição de vida, né? E aí a gente vê que existem os limites disso tudo. Acho muito legal essa colocação sua, Adriano, pois muitos veem a IA como uma ferramenta, né? Que pode otimizar aquilo que a gente faz no dia a dia, trazendo mais qualidade de vida, né? E não para realizar tarefas que às vezes seriam importantes para o nosso desenvolvimento, né? Principalmente dos jovens que estão nas escolas. Hoje eles fazem suas tarefas, suas redações utilizando IA, os chat GPTs da vida aí, né? E com isso acabam travando o seu desenvolvimento. Há estudos que mostram que a gente tem aí uma geração agora que sabe menos do que seus pais, que desenvolveram menos do que seus pais em relação a testes de QI, né? Então, a tecnologia, né, que era vista como algo que poderia desenvolver mais ainda as pessoas, acabou não trazendo esse resultado, né? Não sei se talvez a medição hoje deva ter, né, outros parâmetros do que tinha no passado, mas comparando, é isso que a gente vê em alguns trabalhos. Não, muito interessante. E do ponto de vista da engenharia, né, é bom manter padrões passados para a gente ter um nível de benchmark. Mas muito interessante essa sua colocação de repente, o padrão, né, mudou justamente porque a forma, de repente, da inteligência em si mudou. Mas uma coisa que eu queria trazer, a gente está falando muito dos jovens, né? Mas eu também queria agora falar dos adultos. Principalmente vocês que estão no ambiente da educação, vendo como tem sido essa mudança e o impacto das novas tecnologias nos jovens, mas como que vocês viram, né, de repente, entre si e até mesmo aos pais desses jovens que estão aqui. Porque eu tenho visto também muito essa parte da terceirização do pensamento sendo feito por adultos. E, novamente, né, as crianças elas vão por exemplo. Né? Então, de repente, eles estão vendo os adultos fazendo e acabam entrando no momento de mímese. Eu tenho uma amiga, e é bom que eu estou expondo todo mundo. Já falei da minha família, agora falar da minha amiga. Mas eu tenho uma amiga, um beijo amiga, que ela tem o hábito de, se ela recebe um e-mail, ela copia o e-mail, bota no chat GPT, para ele escrever a resposta e ela responde em cima disso. E eu olho aquilo, eu fico apavorada quase, porque eu fico, gente, eu não vou mentir, gente, eu uso às vezes LLMs para me ajudar, mas às vezes é aquilo, eu vejo um e-mail, eu escrevo a resposta e eu pergunto, está claro? Melhor forma de responder aquilo para ele trabalhar em cima do que eu trouxe. Então eu não tiro meu cérebro do jogo. Então, vocês conseguiram já ver e enxergar esse shift no adulto? Uma das coisas que a gente conversa bastante, a gente não pode ficar demonizando essas ferramentas. Sim, não. Eu sou contra, eu gosto, eu acho que nós temos que explorar da melhor forma e conscientizá-los, né? O que a gente percebe, um mau uso. Então, todo mundo acha hoje que todas as ferramentas de elas resolvem a situação. Estou falando a nível acadêmico mesmo. Então, os nossos estudantes, eles buscam esse recurso achando que eles estão, explorando universos de que tá tudo certo, eu vou lá buscar uma resposta, ou eu vou buscar a escrita de um texto, enfim. E aí acho que vai entrar um papel fundamental, que acho que as escolas ainda estão começando a olhar para isso ou engatinhar nesse sentido, que é de conscientizar o uso da IA, porque ela é importante, né? Assim como você disse que você usa algumas ferramentas, eu também, às vezes eu produzo um texto e eu preciso concentrar aquele texto em 500 caracteres, e eu gosto de falar automaticamente, eu vou escrever, né? E aí, a hora que eu olho, o meu texto tem o dobro daquilo que é permitido, né? E aí eu vou lá e falo para a IA, por favor, você pode me ajudar? Eu preciso reduzir isso que eu pensei num espaço menor. Então, assim, não foi ela que criou o meu texto. Não foi ela quem recebeu, quem produziu as informações. Seria a utilização dela como ferramenta. Como né? ferramenta, de fato.
Então, assim, e a gente percebe isso com prompts, né? Não adianta você colocar qualquer coisa e pedir para ela fazer. Quanto mais você refina aquilo que você espera dela, mas isso é o seu domínio. Aquilo que você quer é de domínio humano. Então, eu quero que ela me produza um material, mas eu quero esse ponto. Eu tenho que ter conhecimento daquilo. O que a gente percebe? Às vezes, o estudante, ele produz de forma rasa. E, enquanto educador, a gente lê um trabalho raso ou Você fala assim, isso aqui não foi produzido pelo humano. Porque a quantidade de informação aqui, ela é rasa. É de quem não tem informação, na verdade. Né? Ele alimentou aquilo ali de forma muito vaga. Não conhece, não sabe do que tá falando ou do que está... Né? E a escola vai ter que entrar nisso. Se a escola não entrar nesse processo de alfabetizar o aluno para o uso de IA... Já tem até um conceito pedagógico, infoalfabetização. Olha que interessante. É um conceito que estão cunhando atualmente na pedagogia por conta disso, né? São nativos digitais, eles nasceram no cenário digital. É um outro framing mental, né? Eles possuem um outro framing de configuração cognitiva, de uma forma diferente. E a gente ainda naqueles modelos tradicionais, papel maço, enciclopédia com eles e tal. E aí a gente precisa então, como adultos, porque a sua pergunta ela foi bem interessante, eu acho que eu até cortei um pouco a parte, mas só para complementar a sua ideia, inclusive os adultos precisam entrar nesse processo, porque nós também não sabemos lidar com essa garotada que cresceu, que nasceu na era digital, e os padrões formativos, eles precisam ser reconfigurados. Então a gente precisa inserir, né, um cenário das novas tecnologias, da cultura digital no dia a dia escolar deles, mas a gente precisa limitar o uso de celular, sim, o uso de rede social, sim, e os pais também precisam, como adultos, né, diante da sua pergunta, pensar junto com esse, né, qual é o nível de leitura que esse pai está tendo com essa criança. Gostaram? Então compartilhem o conhecimento e sigam nossas redes sociais. Facebook, Portinari Colégio. Instagram, Colégio Portinari Avaré. Canal do YouTube, Portinari Avaré. E o Spotify, Podcast. Até o próximo podcast.